Ok, nesse momento nós vamos falar um pouco sobre o TEF discado, tá? Você sabe que o componente que nós estamos utilizando para fazer o controle do TEF é o ACBR TFD. Esse componente ele tem aqui vários eventos. Eu praticamente usei todos os eventos, o mesmo código que tem na demonstração. Fiz apenas alguns ajustes, tá? Cancela a transação. Aguardando a resposta antes de cancelar a transação. Então, antes de cancelar a transação, você pode aproveitar esse evento para fazer alguma coisa. Aqui no caso ele vai cancelar o cupom, tá? Antes de finalizar a requisição, no caso aqui da Redcar, ele exige que seja gravado isso aqui no arquivo, se você estiver enviando um CRT. Bloqueia mouse e teclado. Eu disse que eu não estou tratando isso, então o próprio componente vai bloquear o mouse e o teclado para mim. Comanda SF, que nesse momento, quando o cupom fiscal for fechado, né, quem vai comandar o SF é o próprio componente do TEF. E aqui eu estou fazendo o controle que manda a legislação. No caso, se for pré-venda, eu coloco PV antes e o número da pré-venda. Se for o DAV, eu coloco aí DAV antes e o número do DAV para sair lá na mensagem, tá? SF abre vinculado, mesma coisa que tinha lá na demonstração. Imprime via, SF pagamento. Depois de confirmar a transação, mesma coisa de lá, copiei e colei aqui. Exibir a mensagem, aqui eu fiz uma adaptação para ele ficar mostrando as mensagens lá no label mensagens caption, mas você deve ter percebido que ele mostra todas as mensagens. Aqui a gente pode personalizar esse código para que não fique aparecendo aquelas mensagens lá do arquivo, C2 pontos, os segundos que estão contando, tá? A gente vai discutir um pouco isso aqui no EAD. InfoSF. Aqui ele pega o estado da impressora. Ok? Então tá. Bom, sabendo disso, né, que nós utilizamos esse componente e que ele tem vários eventos, que a gente vai utilizar esses eventos dessa maneira como você viu aí, vamos conversar um pouco agora sobre o TEF discado. Nós já vimos que dentro da pasta TEF discado nós temos aqui vários arquivos, tá? Eu vou fazer aqui um passo a passo para que você compreenda como é que é feita lá, como é que é feita a homologação, o que é que a gente deve fazer para se preparar para a homologação, tá? Um dos documentos que nós temos que analisar é esse aqui, olha, manual para certificação. Vamos abrir esse documento. O documento está sendo aberto. Aí está. Então, ele é o manual para certificação das bandeiras, né, da American Express, Redcar e da Visa. É um documento de 50 páginas, como você pode observar aqui embaixo. Tá aí, manual de certificação, versão 2.0. O que vai ter nesse documento? Configurações mínimas, o fluxo, a troca de arquivos que existe, né? Nós vimos isso lá no manual do gerenciador padrão. O fluxo das transações TEF, ele traz aqui os cuidados para a certificação, telas,
modems recomendados, procedimentos para o checklist, quanto às certificações, regras para participação e as regras do processo de certificação. Certificados de compatibilidade, processos pós-certificação, comercialização e informações complementares. Não preciso dizer que você vai ter que ler esse manual, né? Nós vamos ver aqui apenas alguns detalhes interessantes nele, tá? Mas você precisa ler ele de cabo a rabo, do início ao fim, ok? De preferência, abra com o Word da Microsoft, né? Você vê que com o OpenOffice aqui vai ficar ruim de ler. Vai falar das operações, o fluxo que nós já vimos. Essa parte aqui é muito importante, cuidados para a certificação, não que o restante do manual não seja importante, tá? Tratamento da queda de energia. Quando desligar a impressora, o que é que tem que ser feito? Que ele vai dar o passo a passo. Tratando a exibição de mensagens. Se bem que isso daqui não é muito a nossa preocupação. O componente já está fazendo isso para a gente, né? A questão do foco, né? Em todas as transações, nunca o aplicativo de automação comercial poderá perder o foco. Ou seja, não dependerá do operador em hipótese alguma teclar Alt Tab ou clicar com o mouse para o foco retornar para a automação, para a aplicação comercial. Portanto, aconselhamos a realizar os testes sem mouse. Tratamento de impressão. O Windows XP, tratamento referente à queda de energia quando em formatação NTFS. Então tem coisas bem específicas aqui. O Windows 2000. Conflitos de IRQ em relação aos dispositivos. Ele está fazendo os testes no modem. Transações com mais de um cartão. Vão existir as observações em relação a isso. Queda de energia durante uma venda. O fluxo a ser respeitado quando o aplicativo de automação comercial permite pagamento com mais de um cartão. E aqui tem o fluxo, tá? Separamos algumas telas para esclarecer o processo de integração do sistema de automação comercial com o TEF discado. Aqui ele traz uma lista de modems recomendados, né? Você deve ir com um desses modems aí quando você levar o seu equipamento, tá? Você vai precisar de um equipamento com modem, precisa levar um pinpad e uma impressora fiscal, além do próprio computador, né? Procedimentos para o checklist. Tá, então, como já mencionei, tem que ler isso aqui. É o primeiro manual que você vai ler. Primeiro você lê lá o do gerenciador padrão. Tá? Entendeu como é que funciona? Porque o gerenciador padrão é aquele que você vai ler para entender como é que você vai fazer a aplicação, né? Como é que funciona a coisa. Depois que você compreendeu, desenvolveu a aplicação, é hora de homologar, tá? E aqui vai mostrar para você quais são os passos importantes para você passar pela certificação. Esse é o primeiro, né? Você deve passar por ele aqui. Esse é um manual geral, né? Mas nós vamos ter aqui cada operador vai ter o seu manual. Por exemplo, manual do Redcar. Tá, mas esse aqui é o manual de instalação e configuração. Mas que a gente já fez, a gente já viu como é que instala.
né, qual é o programa de instalação, pelo menos, tá? Aqui vai só ensinar a instalar. Ele traz aqui algumas explicações sobre as funções que você deve enviar. É legal também dar uma lida nesse manual aqui, tá? Como é que funcionam as telas do Redcar. Ok, mas para a certificação do Redcar, aqui está, olha, roteiro Redcar pré-homologação. Esse aqui é que é o roteiro. Pronto. Então, eles vão preencher isso daqui, né? Razão social, nome de fantasia, os dados da empresa, os dados da aplicação, informações sobre operações opcionais, recomendações gerais e cuidados para certificação, aqui específicos para o Redcar. Várias observações. Quais são os procedimentos que serão avaliados nos testes da certificação? Tá? Então, transações com o cartão TEF. E aí os testes que serão feitos. Procedimentos a serem avaliados nos testes de certificação. Então, transações agora com múltiplos cartões. E aí vem vários testes, 30, 31. Tá, e nesse momento aqui, né, que vai começar mesmo a lista de testes, que é o checklist, ok? Então, primeiro teste. A aplicação vai mandar o comando ADM. Então, você deve digitar aí qual é a ação. Digitar a razão social da software house a ser certificada no espaço em branco. Resultado esperado, a configuração é efetuada. Tá? Não há impressão de cupom. Ok? E aqui o homologador vai colocando aí qual foi o resultado obtido. Então do teste número 3, CRT. Vai mandar aí uma requisição para venda no cartão. É um teste de venda. Então, com a automação comercial aberta, finalizar o GP e realizar uma transação de venda. Executar o procedimento contido no item 15, teste de verificação do status do GP, do gerenciador padrão. Ok? Teste número 7. Uma venda crédito à vista. Então, vai fazer a verificação do troco e demais situações envolvendo valores passados ao gerenciador padrão. E aqui vem os resultados esperados. Aí por aí vai. Então, tem diversos testes, são 28 aí ao total. Vamos ver se tem mais. Tem mais aqui embaixo, né? Os testes abaixo também deverão ser realizados se a aplicação comercial for trabalhar com pagamento com múltiplos cartões. Então, caso a aplicação trabalhe com múltiplos cartões, esses outros testes aqui serão realizados até o teste de número 34. Ok? Então, depois que você lê aquele roteiro de certificação geral para todas elas, você começa a ler os específicos, que tem detalhes específicos para cada uma das administradoras, tá? Esse aí é o roteiro da Redcar. Quanto à Visa, você vai ter módulo VisaNet, tem o manual de instalação aí desse plug and play. Você dá uma olhada para instalar o módulo da VisaNet. Mas nós estamos interessados nesse momento aqui no roteiro de certificação do VisaNet e o checklist. Então tá, primeiro documento, procedimentos básicos para o checklist. Olha só, regra para exibição das mensagens no campo 030000. O que é esse campo aqui? Você vai ver o que é esse campo lá no manual do gerenciador padrão, que fala sobre todos os campos, né? Então, a primeira etapa, inicialização do terminal, venda no crédito, realizar uma transação com valor zerado ou 100% de desconto. E aqui vão existir vários testes para serem feitos, né? Que são os procedimentos básicos para o checklist, para você ver se sua aplicação está fazendo realmente tudo isso daí.
Aqui vem o relatório das ocorrências de erros durante a certificação. Depois disso, tem o roteiro de certificação VisaNet PayGo. Opa, cliquei foi no Plug Pay. Vou dar uma olhada nesse Plug Pay aí. Esse Plug Pay é o que nós estamos utilizando aqui. Tá, então automação comercial AC, ponto de venda, TEF VisaNet. E aqui vem os testes, né, também em sequência. Tá? Primeiramente os testes para venda no crédito, a situação, o resultado esperado e aqui as observações. Ok, tem vários testes nesse daqui também, né? No total aí são 63, né? 63 testes aí no total, tá? Então passou pelo roteiro do Amex ou da Redcar, passou pelo roteiro da VisaNet. O próximo é o roteiro do Amex, né? Então nós temos aqui os manuais, manual operacional e manual de implantação. Esse manual operacional é só para você compreender como é que instala o módulo do Amex na máquina do cliente, né? E como é que o módulo funciona, tá? Vai ficar aqui em terceiro lugar. Então vão existir aí as observações. Temos o roteiro de implantação. Tá? Roteiro de instalação do TEF discado. Ok, apenas para você entender como é que funciona a instalação, como fazer os testes aí com alguns modems. E finalmente nós temos o roteiro da certificação do Amex. Vamos procurar aqui. Redcar aqui, ó. Roteiro de certificação do Amex. É de se esperar que seja algo parecido com os outros, né? Primeiro você vai preencher aí os dados da empresa e da aplicação. E aqui o do Amex já começa com os testes, tá? Mesma história, né? Vai ter o teste numerado aqui na sequência, um comando que deve ser enviado pela aplicação, a ação esperada, a ação que deve ser feita, o resultado esperado, o resultado obtido e aqui algumas observações sobre aquele teste que está sendo feito. Tá? Temos ainda aqui o Hipercar, o cartão utilizado aí em alguns estados. Nós utilizamos nesse Hipercar o HiperTEF. Tá? E aqui também vai ter o roteiro de instalação, de homologação, tem os manuais aqui que são necessários para isso. Bom, a T2TI ela vai homologar, né, a aplicação dela. Essa aplicação que nós construímos aqui, que vocês vão aprender como construir. Nós vamos homologar o TEF discado, tá? Para Visa, para Redcar, para o Amex e para o Hipercar, né? Para o cartão Hiper, tá? Eu gostaria de fazer os testes juntamente com vocês no EAD, tá? Visto que a compreensão desse assunto é de suma importância, tá? Como eu já falei anteriormente, você não pode homologar o TEF sem saber exatamente o que está fazendo, ok? Por isso que será dada muita atenção para o suporte em relação ao TEF, né, lá no EAD, ok? E se você vai ser um representante da T2TI, né, vai representar o sistema da T2TI, tá? Aí você não precisa se preocupar muito, né? Você pode acompanhar o roteiro que será feito, todos os testes que serão feitos juntamente com os participantes no EAD.
mas não precisa esquentar muito a cabeça, visto que você não vai homologar a aplicação. Somos nós que vamos fazer a homologação, tá bom?